a vida não é só trabalho. Eu quero é procurar melhor e eu quero, enquanto empresa, também rodar para ter o melhor. Vá para a praia o resto do mês, não? Isso deixar-nos-ia muito felizes. Faturação e avaliação por horas de trabalho é uma coisa que me tira do sério. Tentamos uma reforma, bom, amanhã já temos toda a gente cá fora a gritar. Só os ricos é que podem fazer estas coisas, só os ricos em Portugal. Pois, Porque com esta... Olá, hoje vamos falar de produtividade, decisão política e o futuro de Portugal. Quando falamos dos desafios de Portugal, há temas que aparecem constantemente: crescimento económico, produtividade, serviços públicos, habitação, educação e empresas. Mas muitas vezes esquecemos de uma questão central: como é que as decisões políticas impactam na prática a capacidade de um país avançar. Porque a produtividade não é apenas uma questão empresarial, é também uma questão de estrutura, visão e decisão. Hoje queremos explorar exatamente isso com o João Almeida, deputado da Assembleia da República. João, muito obrigado por aqui estar connosco. Agradecemos imensíssimo. Nada. E começamos aqui com uma ligeirinha provocação. Sim. O termo produtividade entrou muito em voga no governo de Passos Coelho, e muito bem, mas do qual foi secretário de Estado, claro, e foi um termo na altura muito maltratado e ainda hoje não é bem visto. Aliás, quando se fala em Portugal de produtividade, fala sempre de baixa produtividade, e isto já dura há décadas. Portanto, a nossa primeira pergunta para si era: como definir o termo produtividade, isto do ponto de vista de quem está na Assembleia da República, e depois porque é que continua a ser um problema estrutural tão difícil e complexo de resolver? Bom, eu acho que produtividade é um conceito, não é? Um conceito económico. Há várias formas de medir a produtividade, normalmente é por hora trabalhada, normalmente em termos globais é o seu peso no PIB, a evolução, quantos pontos percentuais do produto é que nós vamos acrescentando em termos de produtividade. E o essencial, diria, para um leigo, o que é produtividade? É quanto é que nós conseguimos criar de valor num determinado período de tempo. O que é que nós acrescentamos? Porque nós podemos medir o nosso trabalho em número de horas, mas se nós estivermos durante esse número de horas quietos, nós não produzimos nada e, portanto, a nossa produtividade é zero. Exatamente. Se nós conseguimos fazer muita coisa em pouco tempo, a nossa produtividade é alta. Isto muito básico. Em termos de empresa ou em termos de país, é a capacidade que nós conseguirmos ter de acrescentar mais valor. E, portanto, basicamente a nossa produtividade, mais do que a questão quantitativa, em termos qualitativos, é acrescentarmos valor. Isso depende de muitas coisas, depende, desde logo, normalmente é associado à questão da relação entre empregador e empregado e a trabalhador. É um erro. Pois. É um erro, porque a produtividade deve ser associada à empresa ou ao serviço, se estivermos a falar do Estado, porque também se mede a produtividade no Estado, à empresa, ao serviço, àquilo que é o output. E, portanto, o output é o conjunto de tudo. E, portanto, não é apenas a questão de uma avaliação do trabalhador e, por isso, não pode ser vista como uma tensão. E, normalmente, porquê é que isto acontece? Porque nas negociações de concertação social, normalmente, quando se põe de um lado da balança alguns benefícios sociais para os trabalhadores, normalmente a compensação é dizer, mas vamos ter de ganhar em produtividade. Porquê é que isto existe? Isto tem uma lógica. Claro. Porque, obviamente, que se do lado do capital se vai afetar mais capital à remuneração do trabalho, isso pressupõe, numa lógica de equilíbrio, que haja um acréscimo de valor, no mínimo proporcional, para Claro. conseguir fazer essa remuneração. E, portanto, a lógica que eu vejo, que é uma lógica positiva, é de que o acréscimo de produtividade vai-nos beneficiar a todos e deve beneficiar, antes de mais ninguém, o trabalhador e a sua remuneração. E isso seria e será o ideal. E, portanto, um país como Portugal, para ir à última parte da pergunta da Beatriz, a última parte da pergunta é essa, em relação ao país, nós não é por acaso que nós aparecemos no fundo das tabelas, seja da União Europeia, seja da OCDE, muitas vezes, no fundo da tabela em PIB per capita, no fundo da tabela em salário médio e no fundo da tabela em produtividade. Está tudo relacionado. A produtividade está diretamente relacionada aos salários e, obviamente, também ao PIB per capita.
Ainda se fala, se calhar, muito em sintomas e não propriamente nas causas, não é? Claro. O debate público e o debate também na Assembleia. Como é que estamos a tentar reverter este tipo de debate? Estamos? Ou gostaríamos, Eu ou não sei se gostaríamos, estamos. ou gostaríamos. Eu acho que isso tinha de haver. Eu sou pouco dado a pactos e a grandes consensos e tudo, porque acho que isso muitas vezes depois vazia. Também é verdade. Mas também é era verdade. preciso um diálogo muito mais aberto sobre essa questão. Nós temos de pensar assim, certo, nós somos um país que tem, do ponto de vista da nossa competitividade, vamos a outra chave. a outro jargão, do ponto de vista da nossa competitividade, um déficit grande. O que é que nós podemos fazer para recuperar? Vamos ao lado das pessoas. As pessoas em Portugal, em muitas áreas, trabalham tanto como os seus parceiros noutros países da União Europeia e ganham menos. Porquê? Vamos a isso. Nós muitas vezes até trabalhamos mais horas. Pois. A questão é que nessas horas que trabalhamos não acrescentamos valor proporcionalmente como noutros países se acrescenta. Exatamente. E daí é que vem depois todos os indicadores. Produtividade, consequentemente o produto, a seguir vem o PIB per capita e depois os salários. Isso, Porque exatamente. a remuneração é proporcional a isso. Aliás, muitas vezes associa-se a questão das grandes, das pequenas empresas, como é, como não é. As grandes empresas também são normalmente as que pagam melhores salários, são as que têm maior produtividade também por uma questão de escala. Muitas vezes é mais difícil conseguir ter esses ganhos de produtividade em unidades mais pequenas. Isso tem muito a ver com a estrutura empresarial de Portugal também. São muitos problemas, relacionados. Eu, por acaso, até gostava de pegar nisso e juntando também um pouco com aquilo que tinha dito na sua resposta anterior sobre aquela clivagem que acaba por haver entre trabalhadores e empregadores e às vezes entre o Estado. E o meu ponto aqui é: nós podemos medir a produtividade e podemos ser mais produtivos nos ambientes mais diversos, seja a nível pessoal, não é? Eu, o Gustavo, trabalhador, posso acrescentar aqui níveis de produtividade que podem ou não ter um grande impacto a nível da empresa, e a própria empresa pode ter ou não um bom nível de produtividade que impacte depois no país. E a parte das empresas e das economias de escala, como também estava a dizer, e considero que muito bem, quanto maiores as empresas, melhor conseguimos ter os níveis de produtividade, porque, convenhamos, a parte de contabilidade vai ter sempre que existir. Há ganhos de escala, não? Exatamente, Obviamente. quer a empresa tenha 10 pessoas, quer tenha 100, Claro, quer tenha 1000. Claro. E, portanto, consegue-se diluir esse tipo Os custos de de estrutura, os custos fixos, claro. Exatamente. Isso não é algo que também poderia ser ajudado, pelo menos no âmbito da descomplicação Claro. do Estado e daquilo a que obriga as empresas a terem este género de custos fixos, que na verdade não acrescentam valor no que é a sua atividade efetiva. Isso claramente. A relação com o Estado em Portugal é um pesadelo para as empresas. E isso apanha várias áreas. Apanha a questão fiscal, desde logo, não só pelo nível dos impostos em Portugal, mas pela complexidade e pelo número de obrigações fiscais. Vocês têm uma empresa, sabem disso. A quantidade de declarações, a quantidade de informação que tem de se prestar, muitas vezes de informação que o próprio Estado pode ter. A coisa mais evidente é a quantidade de vezes que organismos do Estado nos pedem certidões de não dívida. Pois. Mas a quem é que nós devemos? Ao Estado. A quem é que nos pede? O Estado. Há alguém que seja minimamente organizado, Claro. sabe quem lhe deve e quanto lhe deve. E não pergunta. Se é a mesma coisa que o senhor do café diz: eu só lhe vendo um café se o senhor me provar que não me deve nada do café da semana passada. O senhor não sabe? Não, tem que ser o senhor que me apresenta uma certidão a dizer que me pagou o café da semana passada para eu lhe vender o desta semana. Exato. Não cabe na cabeça de ninguém, não é? Claro. Mas isto é um ridículo que nos dá para mostrar o que é a relação com o Estado. Depois temos as IES, temos toda essa informação que tem de estar constantemente a ser prestada ao Estado e que consome muitos recursos das empresas. Depois a justiça. Se tudo correr bem, corre bem. Basta haver um problema e uma empresa ter de recorrer à justiça ou ser a parte num outro processo, nem que não seja por sua iniciativa, mas por alguma razão, a quantidade de recursos que se consome com a morosidade da justiça e também com a sua complexidade vai impactar brutalmente. Numa microempresa impacta
Isso, um muitas arraso. vezes, além de, por um lado, impacta contabilisticamente, impacta em termos de tesouraria e muitas vezes impacta em termos estratégicos, porque o custo é tão alto que eu posso ter um direito que até tenho a certeza que se o for fazer valer na justiça eu vou ter razão. Mas isso tem um custo tal Que eu que não eu, vou. custo-benefício, decido não ir. Claro. Estou a perder valor. Quer manter portas abertas ou quer ter razão, claro, não é? Claro. Não, quer dizer, eu vou, ou vou manter um trabalhador que tenho, passá-lo a efetivo, contratar mais uma pessoa, mais um part-time, são tudo coisas que também são mal vistas. Mas tudo isto é um caminho. Claro, E, claro. portanto, é por aí. A nível da dimensão das empresas, nós temos um problema. Ontem, por acaso, estava a ver uma apresentação interessante. Eu sou também, além de ser, sou vice-presidente de uma associação empresarial, sou vice-presidente da AE Minho, da Associação Empresarial do Minho, e pronto, temos muito contacto com as empresas. Ontem tivemos uma conferência com o Observador sobre a indústria. E houve uma das apresentações que falou muito sobre a questão, que é sempre falada em Portugal, da dimensão das empresas. E, curiosamente, nós temos um nível de empresas médias alinhado com a média europeia. E, portanto, nas empresas médias nós estamos iguais à Europa. Qual é o nosso problema? Temos muito menos empresas grandes e muito mais micro, nano, como dizia o Ricardo Aures Pereira, nano, mini, micro. Estamos cheios de nano, mini, micro e não temos empresas grandes. Isso causa um desequilíbrio muito grande. Porque, de facto, já há médias, há aquelas empresas... Aí estamos bem, aquelas empresas... não são, mas depois falta-nos o pulmão das empresas grandes que dá suporte a uma economia para depois, lá está, o resultado final ser mais São positivo. essas que depois vão consumir bens e serviços às médias e às pequenas, Claro, não é? Pois, isso claro. é uma coisa Elas não tão- estão ali para sugar todos A os quantidade recursos de da economia, serviços, muito lá pelo está, a contrário. quantidade de serviços, de prestação de serviços, de outsourcing, de tudo que isso depois pode proporcionar às médias e às pequenas é enorme. E nós temos muito poucas empresas grandes, temos muito pouco capital em Portugal, que é outro problema. Sim, Temos sim, muito sim. pouco capital e depois tudo isto entra em Em ciclo, em espiral, não é? sim, em espiral. Uma coisa importante que nós não temos, mas que é relevante também, que é um problema de qualificação. Nós temos gente qualificada. Qual é o problema? Como não temos uma economia com capacidade para absorver a gente qualificada que conseguimos formar, as pessoas saem. Exatamente. E, portanto, nós exatamente. aí, eu não gosto de dramatizar, de dizer que é desperdiçar valor, que é um drama para as pessoas irem. Eu acho que o mundo global é ótimo, as pessoas poderem ter oportunidades é ótimo. Se forem porque têm vontade, porque Ainda querem ter uma melhor. oportunidade melhor, porque querem conhecer, é ótimo. Não vamos dramatizar nem atirar tudo para baixo, não há nenhuma economia. O critério é o do brain drain, portanto, dos cérebros que nós temos. Os países que têm maior brain drain são os Estados Unidos, a Alemanha, verdade. a Coreia do Sul. Portanto, são os países que mais exportam talento. Não são Exato. propriamente países pobres. Portanto, isso não é um Exatamente, drama. O drama é não ter oportunidades Sim. internamente Também de e não estudar. exportar o talento, mas o talento resignar-se a ir embora. Claro, Pois, ser claro. sempre falta de oportunidade E aí- E não claro, por vontade. E não por claro. Perdemos. vontade. Isso podia ser lá está, Uma um perda ganho dupla. de produtividade que estava Exatamente. aqui, de termos o aproveitamento dessas pessoas que acabam por não ter oportunidade cá. Eu aproveito e pergunto então até que ponto é que a produtividade depende da qualidade das decisões políticas. Depende muito. Muito. Depende muito naquilo que o Estado consiga, desculpem usar a expressão, mas consiga sair da frente Sim, sim. e, portanto, desocupar as empresas da preocupação que têm de ter com custos não produtivos, portanto, com desperdício Sim, sim. de recursos e, por outro lado, também da política fiscal e da capacidade que tenham na legislação laboral e na legislação no sistema de justiça de também conseguir um equilíbrio para que, nesta lógica de capital, seja capital financeiro, seja capital humano e a remuneração do capital, seja através de dividendos para os sócios acionistas, seja através de salários para os trabalhadores, nós consigamos ter um equilíbrio que seja um equilíbrio conseguido mais acima. Ou seja, nivelar nós para cima. conseguirmos, e exatamente, nós no cruzamento das duas coisas consigamos que o cruzamento se faça mais acima. Ou seja, que haja remuneração mais alta, que se ganhe mais dinheiro, e isto está relacionado, quer dizer, não se consegue. A lógica de que
tem de haver uma tensão entre a remuneração do capital e a remuneração do trabalho, é um erro brutal, porque o que nós temos de conseguir é de elevar esse ganho para que, independentemente do equilíbrio, ele seja feito mais acima. Para cima, exatamente, mais acima, exatamente. puxar para cima. Muitas vezes dá a sensação que algumas das políticas que são implementadas se acredita na economia como um jogo de soma zero, não é? Que, portanto, Claro. para um estar a ganhar é porque o outro está a perder. Não, Exato. E é isto é isso, logo um problema. exatamente, mas essa é a lógica de quem não incorpora um pensamento de ganhos de produtividade, Exatamente. porque se acha sempre que a soma é a mesma. Portanto, não há aqui, nós não vamos conseguir ganhar e depois conseguir distribuir o que vamos ganhar daí. Pois. Nós vamos ter de estar sempre a distribuir o mesmo bolo, não há fermento. A produtividade, olhem, agora, a produtividade é um fermento. Sem Isso, dúvida. Exatamente, E, exatamente. portanto, o ganho de produtividade é o fermento que faz com que o bolo cresça Claro. e depois nós vamos dividir e estamos a dividir um bolo maior. Claro, Exatamente. claro. Sim, 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 sim. Conseguimos isso. Acha que há algum medo na decisão política face à mentalidade ou às mentalidades a nível nacional para se ir mais em frente, para ter coragem de efetivamente, quer dizer, não se experimentou, não se sabe, está-se sempre a dizer que está tudo mal, mas queremos melhor? Acho que sim, Vamos, não não é? quero entrar numa lógica muito ideológica, Não, com certeza. não é a minha, acho que sou político, obviamente, represento determinadas ideias, mas eu acho que aí há um problema de mentalidade coletiva. E, portanto, mais do que ideológica, é sociológica. Nós temos alguma tendência. Há uma parte que é uma parte sociológica estrutural e que não é exclusiva de Portugal. Tem muito a ver com os países latinos e eu associo a uma base religiosa e de pensamento de alguma diabolização do lucro. Claro, que é, claro, sim, que é, sim, sim. Max que é o- Weber, não é? que é o que distingue muito o catolicismo latino do catolicismo protestante. Claro. Sim. E, Sim, portanto, sim, sim. e que depois faz muito com que a visão económica nos países do centro e norte da Europa seja muito diferente daquela que existe no sul. E, portanto, a lógica de confronto social no sul, de ser esse confronto social entre trabalhadores, empregadores, com uma diabolização do lucro, e do centro e do norte da Europa uma maximização do lucro no sentido de todos poderem beneficiar, e aí depois temos os Estados Unidos que são muito mais influenciados pela lógica anglo-saxónica e por uma visão virtuosa do lucro e por uma valorização do crescimento para que todos possam beneficiar. E experimentar, Claro, e portanto, antes de ir a questões da oposição, que depois é uma Claro. consequência disso entre socialismo e liberalismo, e uma visão mais socialista ou uma visão mais liberal, eu vou mesmo à raiz filosófica, que tem muito de base sociológica, mas do próprio pensamento católico, mais protestante ou mais católico romano. Sim, Exato, sim, exato. exatamente. Sim, sim, sem dúvida. Sim, era exatamente a linha de Max Weber, não é? Exatamente Do Max dessa Weber, exatamente, mas que segue distinção. por aí. Claro. Mas que segue por aí. Exatamente. E acha que os decisores políticos compreendem a fricção que hoje há entre Estado, empresas e cidadãos? Neste Têm de sentido da compreender, têm de produtividade? compreender, não é? A questão é se depois, muitas vezes, conseguem, para além dos discursos, onde normalmente é incorporado toda esta visão, se depois nas medidas concretas isso acontece. Nós temos em Portugal, por exemplo, neste momento, vários partidos na oposição a resistirem muito a uma redução da tributação sobre as empresas que faz com que Portugal, no radar, quando um investidor olha, podemos dizer, mas nem é o mais importante. Está bem, mas o que é mensurável? Claro. A taxa de IRC é absolutamente mensurável. Se nós comparamos mal com outros países, obviamente que é mais difícil nós conseguirmos atrair investimento para cá do que se fizermos uma redução que efetivamente permita isso. É outra questão de visão das políticas públicas. A ideia de que baixar taxas de impostos equivale a baixar receita. Mentira.
Pois. O que está provado, a curva de Laffer, é que aumentar demasiado os impostos reduz a receita. Claro. Isso está aprovado. Isso está aprovado, a curva fala, e portanto a partir de determinado, seja as por pessoas evasão, Deixam de seja... conseguir. Deixam de trabalhar também, não é? Não vale a pena. Exatamente, deixa de haver incentivo, Exatamente. deixa de haver incentivo ao trabalho. O contrário também é verdade, porque ao baixar taxas, a tendência é para um alargamento da base. Ou seja, mais gente vai poder pagar Claro. Exatamente. e mesmo no lado perverso, a evasão vai deixar de compensar. Sim, o planeamento o fiscal, esforço, não é? O o esforço planeamento fiscal Claro. vai deixar de ser vantajoso. Claro. A deslocalização, em função dos... porque no PSI 20 as empresas estão todas lá fora. Mas estão lá fora porquê? Não é por acaso, não é? Não é por causa do clima, que o clima cá é melhor. Exato. E, obviamente, o que estão são as SGPS, quer dizer, o que estão é a Exatamente. distribuição, porque distribuir dividendos noutras jurisdições É muito mais apelativo. é muito mais apelativo do que distribuir cá. E, portanto, é por isso que há essa deslocalização. Ainda por cima é uma deslocalização fácil, porque não é uma deslocalização de produção. Sim, exatamente. É uma deslocalização da gestão, do capital. É quase só trocar o código postal, E, não é? portanto, aí, Está feito. e se isto não fosse verdade, a Irlanda não era o caso de sucesso que é. Eu ia pegar precisamente na Irlanda, até comparando a mudança da Irlanda, sobretudo depois de vir de um sítio tão mau ou pior como foi a grande crise. O que é que Portugal precisa de mudar para crescer de forma mais consistente, como a Irlanda conseguiu fazer e estar onde está hoje, não é? Que é anos-luz daquilo que estava em 2008 e 2012, que foi assim um período completamente crítico. Para a Irlanda tem uma coisa curiosa, que para a Irlanda nem sequer vale a desculpa do catolicismo, porque é um país católico também. É um país católico também, portanto, aí nem sequer vale isto. A Irlanda tem uma coisa que é bastante, ou tem duas que a tornam bastante diferente de Portugal, e portanto eu quero ser justo. Uma é que tem uma diáspora com uma grande capacidade de investimento e, portanto, não tem o problema de capital que tem a economia portuguesa, porque há uma diáspora irlandesa, principalmente nos Estados Unidos, Sim. com uma capacidade e que capitalizou alguns dos grandes investimentos que fizeram a Irlanda dar esse salto. E mantém essa raiz, inclusive, E por outro lado, muitos deles até decisores em empresas ligadas quer à área informática, tecnológica, quer à área farmacêutica, que são principalmente os dois maiores setores que alavancaram o crescimento da Irlanda, e muita gente de segundas, terceiras, quartas gerações de irlandeses que também tiveram essa influência. Por outro lado, é uma ilha e, obviamente, que gerir a economia de uma ilha, para o bem e para o mal, é diferente de gerir de um país que, sendo também periférico, está aqui ao lado de uma outra economia muito mais poderosa, que é a economia espanhola, e que, portanto, tem alguns constrangimentos também por causa disso. Dito isto, o modelo irlandês é um modelo de claríssimo sucesso, onde a questão fiscal tem um impacto brutal. Sim. A Irlanda sempre se bateu para ser o país mais competitivo do ponto de vista fiscal da tributação das empresas na União Europeia. Outros casos mais recentes de sucesso tiveram ou questões fiscais e outras. A Estónia, por exemplo, é um exemplo na burocracia. Eliminar praticamente a burocracia, simplificar tudo, digitalizar tudo, reduzir custos de contexto e assim conseguir também dar competitividade. Portanto, é olharmos para esses bons exemplos e vermos, seja pela via fiscal, seja pela via da simplificação e da digitalização, nós temos exemplos dentro da União Europeia que podemos incorporar e que nos podem trazer grandes vantagens. Exato. Se me permitir a expressão, não é preciso inventar a roda, é ir buscar. Não é preciso. Há dentro do próprio contexto da União Europeia. Exatamente. Pois, era exatamente isso que eu ia dizer. Portanto, nós podemos ter teorizado sobre as vantagens de facilitar em termos de impostos, de melhorarmos a burocracia. Alguém pôs em prática, deu os resultados que deu. Claro. Porque é que nós não acreditamos nisso? Não acreditamos por algumas resistências, já falámos de algumas delas. Há em Portugal uma limitação de mentalidade, claramente, e isso, há bocado a Beatriz no início falou do governo Passos Coelho. Foi, de facto, se calhar o único governo
Mas por impulso externo, eu devo dizê-lo, meia culpa, porque também fiz parte desse governo, pronto, fizemos, mas numa altura de impulso. Estou convencidíssimo, e aqui é um bocadinho de política, mas tem de ser, eu estou convencidíssimo que se em 2015, quando a PAF ganhou eleições, depois de todo aquele ajustamento, vejamos, foi um período dramático de 4 anos, em que as pessoas tiveram cortes de salários, tiveram sobretaxas de IRS, tiveram cortes de pensões, e a força política, na altura PAF, hoje a AD, que tinha governado durante esse período, ganhou eleições. Isto é extraordinário. Portanto, como é que é possível, depois de um esforço tão grande de ganhar, se não se tem formado a geringonça e aquele governo tem continuado, eu acho que íamos seguir esse caminho. Sim, eu na altura... Sinceramente, era aquilo em que eu acreditava, Claro. fazia parte, e penso que teria sido possível. O que é que aconteceu? Houve um caminho diferente, que também tem as suas virtudes, não vou dizer era tudo bom e passou a ser tudo mau. O que acontece é que, formando-se a geringonça, por um lado, aproveitou-se o equilíbrio de contas públicas e manteve-se. Portanto, não se cometeram os erros que no passado políticas socialistas tinham cometido de ter uma despesa acima da receita e, portanto, com isso desequilibrar as contas públicas, como tinha acontecido antes. Fez-se uma coisa simpática que foi não aumentar e no final até de reduzir um bocadinho os impostos diretos e depois fazer um aproveitamento perverso, que é como a economia estava quente, Exato. aumentar impostos indiretos, que são aqueles que as pessoas notam menos, aumentar brutalmente a receita fiscal, através de impostos indiretos. As pessoas nem todas sabem, os impostos indiretos são aqueles que nós pagamos todos os dias, ou bocadinhos, o IVA, os impostos os impostos e que não sociais de dependem consumo. daquilo que nós ganhamos. Claro, nós sim. pobres ou ricos, E que estamos são todos a pagar o mesmo. São impostos silenciosos. E, portanto, com isso o que é que acontece? Consumiu-se a margem que o crescimento económico estava a dar e não se aproveitou isso, lá está, para dar escala. Para dar escala à nossa economia. E outra política podia ter permitido, porque lá está, naquela lógica de que baixar impostos pode permitir manter ou aumentar a receita fiscal, com a economia tão boa como estava naquele momento, se em vez de se aumentar impostos indiretos, se tivesse reduzido impostos diretos, eu estou convencido que na receita fiscal teríamos um efeito muito parecido, só que em termos económicos teríamos um crescimento maior. Muito, e mais elevado. A produtividade aí tinha ganho. E aí poderíamos ter feito também reformas laborais, porque a reforma laboral que se fez nesse período foi ao contrário também. Foi dizer, isto está tão bom que nós vamos aqui ainda por cima criar mais, eu não queria dizer mais facilitismo não é? nas relações laborais e eu temo é que quando entrarmos, e estamos a entrar num período mais negativo, quanto é que isso vai custar? Sim, pois. Essa rigidez tem Nós somos o penúltimo país da OCDE em rigidez laboral. Claro. Mas como não estamos a falar só da União Europeia, estamos a falar da OCDE, é terrível. Não, sim, exatamente. É terrível. Na altura estava... Normalmente também se diz, em Portugal, fala-se de quão fácil ou difícil é despedir um trabalhador. Nos Estados Unidos fala-se de quão fácil ou difícil é contratar um trabalhador. É exatamente a mesma coisa. É a mesma lei. A questão é como é que nós olhamos. Exatamente. Nós olhamos nos Estados Unidos, uma pessoa não pensa como é que vai ser se estiver desempregada. Pensa como é que vai conseguir um emprego novo. Sim, portanto, há uma rotação muito maior. As pessoas não pensam, ninguém tem mentalidade, como é que eu vou ficar? Porque ficar desempregado não é uma coisa que ocorra. Exatamente. É a diferença entre segurança E de isso tem a ver com a trabalho rigidez, e no porque trabalho. de facto cá há maior taxa de prevalência no desemprego. Mas porquê? Porque como há maior rigidez, também ninguém mesmo a quer contratação é contratar. difícil. Se eu não posso gerir livremente os meus recursos, eu vou ser muito mais cauteloso na sua contratação. Exatamente. Vou estar de pé atrás. Não é? Claro. De pé atrás. Claro. Aliás, eu lembro-me na altura, 2015, estava na Irlanda precisamente, e a Irlanda a dar um pulo completamente distinto, e quando houve aquele... A Irlanda chegou a crescer acima de 20% a seguir à troika deles. Exatamente, aquilo era uma Deu um salto a rotatividade, seguir. mas eles muito descontraídos com o assunto. Claro. Quer dizer, aqui fala-se muito, o outsourcing é muito mau e dos contractors é muito mau. Por exemplo? Quer dizer, na Irlanda aquilo era
era pãozinho quente. É o dia a dia. Eu quero é procurar melhor e eu quero, enquanto empresa, também rodar para ter o melhor. Eu quero é atrair os melhores. Claro. E lembro-me que aquilo foram manchetes de jornal. Aquilo... Claro. A minha experiência foi na ilha ao lado e que também é muito mais, era, pelo menos na altura, agora também sei que há aqui alguma, exatamente, Reino Unido, Inglaterra. O mercado era muito mais livre. As pessoas, eu tinha colegas que se despediam no dia a seguir, estava tudo bem, porque tinham ido para empregos melhores. Às tantas era quase mais difícil as empresas manterem as pessoas, e tinham ali um esforço maior para manter as pessoas, para não perderem o recurso de um dia para o outro, do que cá, não é? E há outra coisa, que é de projeto de vida. A vida não é só trabalho. Pois, exato. Claro. E essa cá é impossível. Ou começamos a ver em pessoas mais novas e tudo, mas depois as pessoas têm esta mentalidade, acabam, a maior parte das vezes, por ir para fora. Há quem queira fazer um ano sabático, quem queira trabalhar menos, entre aspas, trabalhar menos formalmente porque quer fazer outra coisa, porque se quer dedicar a filhos, porque tem um projeto, porque quer academicamente também investir em si, porque quer fazer desporto, porque quer fazer surf e quer ter um horário mais flexível. Ou seja, isto são opções de vida. Ou seja, só os ricos é que podem fazer estas coisas, só os ricos em Portugal. Porque com esta rigidez e com este nível de salários tão baixos, de facto é assim. Lá fora não é assim. Claro. As pessoas têm muito mais liberdade para fazer este tipo de opções, porque sabem que, como dizias, num momento é fácil sair e é fácil voltar. Isso. Ao mercado. Exatamente. Sim. E, portanto, seja para ganhar mais, seja para reorganizar a vida, até pode ser para ganhar menos, mas para fazer outras coisas que nos dão retribuição. Mas ter a verdadeira liberdade para decidir, exatamente. Claro. E até que ponto é que as empresas portuguesas têm esta liberdade para competir no mercado internacional, no contexto internacional? Para competirem em quê? Em produto, em contratação, em capital? Em contratação, em capital humano também, sobretudo humano. Bom, em capital humano temos o grande problema da remuneração e, portanto, isso limita bastante a capacidade de contratação de recursos em Portugal e de conseguirmos manter cá alguns dos recursos mais qualificados. Depois temos o problema do capital também. O facto de haver pouca capitalização das empresas em Portugal dificulta também o aumento do investimento e o ganho de escala das empresas. Lá está. Aquela coisa virtuosa das pequenas se tornarem médias e das médias se tornarem grandes, que é o movimento normal das empresas, em Portugal é muito lento. Sim. Nós temos poucas grandes e são quase as mesmas há não sei quanto tempo. São os mesmos grupos, são as mesmas empresas e é difícil. Sim. E, portanto, não conseguimos encher o PSI 20, não é? Claro. Exato. Começa logo por aí. O PSI é 20 porque é o nome, não é? A designação, porque andamos nisto. E às vezes são as mesmas empresas que estão 3 ou 4 vezes no PSI 20 para ser 20, não. Pronto. E temos... E eu acho que aí é uma oportunidade, foi assim que a Irlanda não cresceu, essencialmente com empresas irlandesas, totalmente. É sermos capazes de atrair investimento e criarmos cá, porque aí sim, o caso mais evidente em Portugal da Auto Europa, a quantidade de empresas que se criaram fora do grupo Volkswagen, mas dentro do cluster da Auto Europa. E aí sim, e aí acho que é importante. Acho que neste momento há um setor em que nós podemos ser competitivos e que é essencial nós investirmos, que é o da inteligência artificial, o dos dados. Nós temos características de localização e de clima que são muito importantes para poder localizar este tipo de empresas que têm, por exemplo, estruturas que consomem muita energia. Sim. Consomem muita energia e o facto de nós termos energia renovável, barata e facilidade durante praticamente todo o ano. Exatamente. De conseguirmos isso, temos possibilidade de arrefecimento, estamos perto do mar, estamos para este tipo de estruturas muito consumidoras de recursos naturais, de energia, que pode ser este tipo de energia, que precisam para arrefecimento também de água, nós temos uma localização
que é muito interessante, e temos outra coisa também, isso. Às vezes diz-se isso quase como uma coisa meio turística, não é turismo, é trabalho. A nossa localização é atrativa para as pessoas virem trabalhar para aqui. O Claro. facto de hoje em dia se poder trabalhar à distância, Claro. não é só os nómadas, mas não é só os nómadas, é mesmo os projetos empresariais. Sim, sim. Nós conseguimos ter aqui unidades, conseguimos ter aqui equipas de trabalho, conseguimos Sim, ter sim, aqui sim. gente que veja em Portugal o melhor sítio para poder poder estar. trabalhar. Agora, depois temos de ter uma coisa, que é, se não tivermos uma política fiscal que acompanhe isto, Sim, sim. as pessoas até podem estar cá, não vão descontar impostos. Claro. Sim. Claro que vão sempre pagar impostos cá, quanto mais não seja os indiretos. Sim. Claro, mas estamos a falar, às tantas, até quase de uma injustiça fiscal, não é? Então, quem cá está paga Claro. este nível de impostos e Claro. quem vem durante pouco tempo paga muito menos. Claro. Acho que isso Mas também o ajuda a criar normal- uma certa tensão, não é? O normal aí, voltamos à questão da complexidade. O normal são sistemas fiscais que tenham taxas mais baixas, porque assim não são precisas exceções. Claro. Se a taxa for mais baixa, nós não precisamos andar a fazer o regime para os residentes não habituais, de andar a fazer o regime para os nómadas digitais, mais o regime para o Golden Visa, mais o regime para os reformados, porque se tivermos um nível fiscal competitivo, já é o suficiente. Sim, Também exatamente. pegando aqui assim na questão de um regime fiscal competitivo, são feitas as contas àquilo que é o custo, do Estado para arrecadar cada euro? Ou seja, Para arrecadar cada euro em que termos? Da máquina fiscal? da máquina fiscal, porque a máquina fiscal parece uma coisa tão complexa e com tantas variáveis, Mas isto é tem um muito custo. eficiente. Isto Quem nos dera que os outros serviços do Estado fossem tão eficientes como é a AT. eficiente a Deve ser arrecadar. Mas e qual é que é a o custo de a produtividade da manter? AT é grande. Qual é o custo de manter essa máquina tão grande para apanhar todas essas variáveis, para ter sempre essas variáveis em loop, para as empresas acompanharem todas essas variáveis também? Acho que o custo é maior do lado das empresas. Acho não, é evidente, é muito maior do lado das empresas do que do lado do que do lado do Estado. Admito que do lado do Estado também haja algum, mas acho que o maior até está do lado das empresas. Aí, porque sim, há um nível razoável de litigância fiscal, há uma conta que é feita e que é muito importante. O Estado perde a esmagadora maioria dos processos em tribunal, a AT perde a esmagadora maioria dos processos em tribunal, depois de, muitas vezes, durante anos, os contribuintes terem de ter prestado garantias para contestarem aquilo que a AT lhes exigiu e depois virem a ganhar. Está bem, mas depois são ressarcidos com juros, é verdade. Pois, mas entretanto... Mas uma garantia já lá tem foi. custos, a prestação de uma garantia tem custos e, portanto, obviamente, se fizer o pagamento é devolvido com garantia. Com juros, peço desculpa. Com juros, sim, mas ainda assim, para já, calculo que muitas pessoas nem se atrevam a tesouraria, entrar problema em de ações tesouraria. judiciais, porque se calhar nem têm capacidade Como é para, não é? evidente. E aguentar Como é todo esse tempo. Eu vou aproveitar para irmos um bocadinho atrás. Estamos a falar muito na parte das empresas e bem, do Estado, mas e para si a produtividade futura de novas gerações começa na educação até que ponto? É uma boa pergunta. Acho que começa até ao ponto em que as pessoas ganham capacidades que lhes permitam, voltando ao início da conversa, acrescentar valor. E, portanto, é fundamental uma formação de base para isso. Acho que cada vez mais nós conduzimos a nossa vida num sentido que não é único. Ou seja, vamos fazendo coisas diferentes, vamos tendo funções diferentes e, portanto, também é normal que nos vamos formando ao longo da vida. Claro. E, portanto, que não seja só aquela coisa aquela licenciatura vai permitir àquela pessoa produzir determinado para o resto da sua nível vida. e para sempre. Não é assim. Não é assim. E eu sou muito adepto da valorização dos soft skills e das competências sociais. E, portanto, não apenas das académicas, e acho que isso está muito ligado à produtividade. Sem dúvida. Os sem soft dúvida. skills e as competências sociais estão muito ligadas à produtividade e, portanto, acho que mesmo em termos de recrutamento, faz-me confusão, eu sou jurista,
trabalhei há vários anos em escritórios de advogados, faturação e avaliação por horas de trabalho é uma coisa que me tira do sério. E é assim nos escritórios, nas sociedades de advogados, é assim muito nas consultoras. Sim, sim, Fatura-se ao cliente por hora trabalhada e avalia-se muito o trabalho pela hora registada. Isso. Está bem, mas... E para o advogado, ou para o consultor, ou tudo, se eu conseguir cobrar ao cliente a hora que o consultor ou que o advogado registou, então é porque ele é produtivo. Não sei. Pois não. Qual é que foi o resultado efetivo do seu trabalho? Não? A lógica deve ser por valor acrescentado. Claro. O parecer jurídico que eu fiz, o modelo que eu desenvolvi para aquela empresa, que valor é que vai acrescentar? Então eu vou cobrar proporcionalmente ao valor que eu criei para aquela empresa. Exatamente. E não necessariamente à questão das horas trabalhadas ou tudo. E depois, vindo para trás também, quem é que cá dentro contribuiu para que nós dessemos isto ao nosso cliente? Exatamente. Em que dimensão é concluído? Então vamos remunerar nesse... Pode ser uma ideia. A pessoa teve a ideia em 30 segundos. Mas aquela ideia vale milhões. Exatamente. Aquela ideia vale milhões. Foi o mais importante. Vá para a praia o resto do mês. Não. Mas a sério, eu acho que devíamos pensar muito mais as coisas assim. Pensamos assim. Sem dúvida. Quer dizer, então, se alguém me deu uma ideia que tem... é valorizar as coisas assim, não, mas isto é utópico, tenho noção perfeitamente disso. Sim, mas será também um problema... Mas existe no mundo. Existe, exatamente. E não sei se há, até certo ponto, agora até com a parte da inteligência artificial e afins, não vamos ter que começar a caminhar um bocadinho mais nesse sentido. Claro, não é? vamos. Repensar, Estamos só em horas, lógica, é ligar o computador e deixar ficar. Claro, não é? a lógica instrumental é substituída pela inteligência artificial. A lógica mecânica é substituída pela inteligência artificial. A criatividade é que é mais difícil ser substituída. Exatamente. A inteligência artificial, olha, faz-me um Van Gogh com isto e aquilo e aquilo outro. Ele faz, claro, mas não inventa um ele pintor. executa. Quer dizer, até inventa. Mas duvido que a criatividade seja... Uma música também cria. Faz uma música dos Rolling Stones sobre não sei o quê. Ele faz, e com a voz do Mick Jagger, claro. e com o Keith Richards na guitarra, faz isso tudo. Não, mas uma coisa nova, eu continuo a acreditar que nós humanos conseguimos depois ter aquela centelha, não é? Até porque somos nós humanos que vamos avaliar e, portanto, há alguma tendência para identificarmos a criação com o nosso gosto e isso funcionar. E, portanto, vejo muito acrescentar valor nessa capacidade criativa. Há algum medo da parte da liderança, seja nos setores do Estado, seja nas empresas privadas, públicas, nestas variáveis todas, em realmente valorizar o acrescentar valor de pessoas que estão abaixo e mesmo o pensamento crítico, porque vê-se muitas vezes uma rápida adoção, por exemplo, agora da inteligência artificial, uma grande pujança, mas depois o pensamento crítico e a valorização efetiva de quem está a pensar com o cérebro, às vezes até nem até é pedido para, por favor, não é? Isso também é um problema cultural em Portugal? É. Eu diria que na liderança não, na chefia sim. Na chefia, é a diferença entre ser líder ou ser chefe. Exatamente. Um chefe vai ter esse medo. Exato. Um líder não. Isso. E o líder pode até não ser chefe. É verdade. É verdade também. É verdade. O líder pode não ser chefe e há muitos chefes que não são líderes. Não é? Isso. E, portanto, acho que na liderança não. E nós precisamos, a sociedade, as empresas, o Estado, precisa de líderes. Sem Isso dúvida, sim. sem dúvida. Isso sim. E falamos muito no setor público em ser mais produtivo, agora também com o novo Ministério da Reforma do Estado, Sim. sem perder a qualidade de serviço. O que é que continua a bloquear essa evolução e se é uma ideia utópica ou se efetivamente se está a dar passos para esse caminho, para se fazer No esse Estado caminho? há leis que bloqueiam. Pois. A impossibilidade de, no Estado, agora já há alguns mecanismos que o permitem, mas ainda são muito limitados, de remunerar o mérito, é terrível para isso. Quer dizer, eu faça 10 ou faça 100, desde que o que seja suposto seja aos 10 é igual, então só vou fazer 10. Claro. O incentivo é zero, não é? O incentivo é zero. Quer dizer, se eu não posso remunerar o aumento de produtividade, se eu não posso remunerar o mérito, obviamente que é muito mais difícil. A lógica de carreiras
a lógica de remuneração da administração pública está toda ela criada numa lógica de incentivo zero à melhoria. E, portanto, é de estagnação, até porque há muito mais progressões por antiguidade do que progressões por mérito. Quase Mas deixar também passar o Sim, deixar é o passar tempo os de anos. serviço. Exatamente. Claro que há, isso vai sendo mudado, mas há. Depois, por outro lado, há algumas reformas que estão a ser feitas no Ministério da Reforma do Estado, seja na contratação pública, seja no próprio funcionamento do Tribunal de Contas, que é também o Estado autolimitar-se naquilo que é a sua invasão da esfera privada, lá está, é o sair da frente, mas que depois tem logo a contestação, porque isso vai abrir a porta à corrupção. Não, não, o que abre a porta à corrupção é a complexidade. Sim, exatamente. Se o processo for simples e transparente, não há grande hipótese de haver corrupção. É corrupção para quê? Eu vou corromper para quê? Agora, se há visto prévio, depois há fiscalização a seguir, depois há fiscalização no fim, depois há não sei o quê, aí E mal já haja uma começa a haver- contestação, fica tudo parado também, demora não não sei é? quanto tempo, Fica tudo se- bloqueado. se está na decisão de uma pessoa, se vem já ou não vem, se pede mais um papel, se não, pois, aí sim. Sim, eu penso que foi esta semana ou na semana passada que se ouviu algo do género do Tribunal de Contas Tribunal de Contas. ter que rever 108 mil Sim. contratos E o caso mais públicos, típico do quer Tribunal de dizer, Contas que se fala agora na revisão é o Tribunal de Contas existe para fiscalizar a legalidade de processos de contratação, de empreitadas, portanto, 30 por uma linha. E atrasou durante um tempo significativo a construção do novo Hospital de Lisboa porque achava que o projeto não respeitava os requisitos de resiliência, ou não sei como se chama, não sou técnico dessa área, sísmica. Mas como é não que o faz Tribunal parte. de Contas está a avaliar a resiliência? Só em Pois Portugal. aí também já há uma Só em extrapolação Portugal. de funções. Até podem não é? ter razão, não faço a mais pequena ideia. Se calhar têm a razão, mas Mas não há têm lugar, a não é? competência. Exato. Não é para aquilo. Claro. Sim, e depois também a questão do volume, não é? Do volume de casos que têm que analisar. Eu diria que é virtualmente impossível realmente analisarem esses casos todos, não é? Aquilo, não sei se será por amostragem, não faço ideia. Não, no Como é que visto se prévio consegue- é caso a caso. Mas depois há uma questão quantitativa que é, no visto prévio, 99,3% dos processos que são sujeitos a visto prévio têm visto prévio positivo. Isso é o maior indicador de que é um procedimento desnecessário. Quer dizer, por 0,7, nós temos de criar um mecanismo de os ir apanhar de outra maneira. Não vamos manter um sistema que sujeita 29,3 àquilo para nada. Pois. Exatamente. Claro, para Exatamente. apanhar 0,7. Isto é um índice de ineficiência brutal. Exatamente. Sim, com todo o custo do Estado Com e, todo o custo- e de todos os Não, outros que e estão dos à volta à outros. espera que a Para coisa se sujeitar ao desenlace, visto não é? prévio, lá está. É preciso o papel, Claro. é preciso a certidão de não dívida, é preciso 30 por uma linha. É preciso tempo, por aí Tempo, fora, claro. o dinheiro, o projeto. Sim. Se tivesse de implementar uma reforma estrutural amanhã no país que tivesse era? o maior impacto na produtividade, qual é que seria? Era Assim, fiscal. Era fiscal. Ia claramente ao IRS e ao IRC. Reduzir substancialmente o número de escalões de IRS e baixar drasticamente a taxa do IRC. Isso deixar-nos ia muito felizes. Sim. E leves. Quando olha para Portugal nos próximos 10 anos, vamos assim Sim. falar, portanto, talvez este governo vezes 2 vão. O que é que lhe dá mais preocupação no sentido de desafio e o que é que lhe dá mais esperança? Que se veja alguma A mudança? esperança é a renovação geracional. Eu acho que nós estamos a ter uma renovação geracional muito interessante do ponto de vista daquilo que é a exigência das pessoas em relação às políticas públicas e aos políticos, como eu não vi nas gerações anteriores, incluindo a minha. E, portanto, acho que neste momento estamos com novas gerações mais interessadas por política e mais exigentes. Acho isso bom. O que me assusta mais é a incapacidade de reformar. Tenho medo, por assim dizer, que nós não tenhamos a força suficiente e que continuemos E coragem. a coragem. Não tenhamos a coragem reformista que eu acho que o país precisa. Sim, nós muitas vezes falamos que parece que houve aqueles 4 anos de Mas foi alguma por coragem. impulso exterior. Sim. Foi Mas por ainda uma assim grande parece que foi Nós nunca uma tivemos- janelinha. Nós nunca o tivemos, é injusto dizer, tem também uma dimensão de impulso exterior. Houve algumas reformas significativas no início dos anos 90
nos governos governos de Cavaco de Cavaco Silva, mas também tiveram também a ver com um bocadinho com o caderno de encargos da adesão à União Europeia. Comunidade Europeia. Pois. Portanto, por impulso nosso, pouco. Sim. Isso dá Pouco. medo. É. Dá medo e alguma tristeza, na verdade. Tristeza. Acho que é também, só aqui para terminar, isto é uma coisa que é transversal a todos os países, nos ciclos eleitorais, mas dá-me a sensação que, no nosso caso, talvez por cá viver, é especialmente penalizador de estarmos sempre a ver, se calhar, políticas ou não políticas, porque vêm as próximas eleições. Como é que nós vamos fazer isto? Se nós tentamos uma reforma, bom, amanhã já temos toda a gente cá fora a gritar, portanto é melhor ir deixando passar as coisas. Nós temos duas coisas que impactam muito significativamente nas políticas públicas, são os ciclos económicos e os ciclos eleitorais. E, portanto, claro que os ciclos eleitorais impactam. O facto de nós, nos últimos anos, temos reduzido os ciclos eleitorais e, portanto, termos eleições muito mais frequentemente, prejudica. Acho que há outra coisa que prejudica as políticas públicas, já agora que perguntam também, que é o peso excessivo, isso tem muito a ver com a lógica europeia, o peso excessivo do Ministério das Finanças acima de todos os outros ministérios. Ou seja, em todos os governos, a capacidade reformista dos ministros setoriais é muitas vezes limitada pela imposição do Ministério das Finanças, seja relativamente a questões de déficit, seja relativamente a questões de despesa, ou muitas vezes a organização da administração pública. E isso é altamente castrador também do espírito reformista que muitas vezes os ministros setoriais podem ter. Claro que sim. Não sei se tens mais alguma questão. Eu tenho uma última, dividida em duas. O que é que ninguém está a fazer bem ainda e que decisão considera que Portugal precisa urgentemente ter coragem para tomar? Bom, o que é que ninguém está a fazer ainda? É uma excelente pergunta. Eu gostava de ter uma resposta fácil para isso. A pensar em função da próxima geração e não em função da próxima eleição, é mesmo isso. É ter a coragem de ter um programa político. Não acho que nenhum partido o tenha. Ou melhor, no programa político pode ter, mas depois nas prioridades, a dizer assim, vamos claramente mudar as coisas. Vamos claramente mudar as coisas. Isto dá votos, não dá votos. Todos os políticos dizem que não se preocupam com os votos, mas não é verdade. Claro. Não Tem que se preocupar, na verdade, não é? Porque se não tiverem, também não vão poder implementar nada. Claro. Está também essa a questão. Não, e a questão, é um bocadinho, a segunda pergunta é um bocadinho aquela, se eu pudesse fazer a reforma agora, e era a questão fiscal. Porque se vou dizer a segunda, eu preocupa-me muito a questão também da segurança social e o compromisso intergeracional. Preocupa-me muito isso, porque isso tem a ver com incentivos também. Qual é o incentivo que nós temos para trabalhar em Portugal, para descontar em Portugal, sabendo que o nosso sistema provavelmente não gerará para a geração que está a descontar uma retribuição minimamente razoável, e depois, por outro lado, não lhe dá a liberdade de ter esquema alternativo de poupança. Claro. Exatamente, E, portanto, exatamente. de duas uma, ou se reforma do lado público, ou se permite um esquema alternativo de poupança, porque assim estamos a condenar a geração atual a um dilema futuro, Sim. o dilema de poder gozar o fim de vida ou ter de trabalhar quase até morrer porque não tem outro recurso. Na prática, quem tem alguma hipótese, Tem alguma hipótese faz, acaba por ter também um duplo desconto, não é? Porque está descontado Claro. para o sistema de que é obrigado e depois pronto, vai ter que estar a fazer um sistema paralelo com o esforço a que isso obriga. Claro. Algum sentido de serviço e sentido de Estado, talvez. Sim. Sim, sem Não sei dúvida. se gostaria de acrescentar mais Nada, alguma eu gostei coisa. muito. Só acrescento um agradecimento. Nós Gostei muito da é nossa que conversa. agradecemos muito e esperamos, Foi um gosto. esperamos estar mais vezes, na verdade. Com todo o Acho gosto. que, Obrigado. Acho que sim. Muito obrigada. E obrigada pelo seu trabalho na Assembleia. De Muito verdade. obrigado. Eu é que Obrigadíssimo. Obrigada. Há uma ideia importante que fica neste episódio. Produtividade não é trabalhar mais. É decidir melhor, é descomplicar, simplificar e criar condições para executar melhor, acrescentando, assim, mais valor com menos esforço. E isso é acrescentar valor real e efetivo. Isto aplica-se tanto às organizações como aos países. Nós, a White, estamos empenhados a fazer parte desta mudança em Portugal.
fale connosco.